Graças a Paz, amada igreja, mais uma vez, pela misericórdia e graça do Senhor, estamos aqui para trazer a mensagem, a palavra do Senhor ao coração dos irmãos e pela vontade do Senhor, mais uma vez estamos aqui, vamos dar continuidade à última pregação. Nossa última pregação foi em Mateus capítulo 16, do 13 ao 20, nós vamos dar mais um passo e vamos ir fazer a leitura em Mateus, capítulo 16, do 21 ao 23. Mateus, capítulo 16, do 21 ao versículo 23. Assim diz a suficiente e infalível palavra de Deus. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Oremos. Santo Deus, amado Pai, mais uma vez, ó Deus, viemos na Tua presença, ó Deus, de coração aquebrantado, de espírito dobrado, ó Deus, nos humilhando, ó Deus, perante Ti, porque, ó Deus, nada, ó Deus, que esteja aqui fiel à Tua palavra, foi produção humana, foi capacidade intelectual, cognitiva deste vaso de barro. Muito pelo contrário, Pai. Tudo que tiver aqui que está coerente com a Tua palavra, fiel às Tuas Escrituras, veio do Teu Santo Espírito. E te pedimos, ó Deus, que seja totalmente, ó Deus, fiel à Tua palavra. Porque, ó Deus, se não for, ó Deus, pelo Teu Espírito, nada se aproveitará. Então, ó Deus, nós dizemos que nada somos, ó Pai, que precisamos de Ti, ó Pai, para nos conduzir, para nos orientar, para nos ensinar, para nos exortar, sobre tudo, em especial sobre a Tua palavra. Abra, ó Deus, nossos ouvidos espirituais, ó Deus, e a distração, que os desvios, ó Deus, sejam afastados, ó Pai, mas que estejamos atentos, prontos para ouvir a Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o título desse estudo, dessa mensagem, melhor dizendo, dessa pregação de hoje é: a soberba é o solo fértil da maligna incredulidade. Mais uma vez, a soberba é o solo fértil da maligna incredulidade. E abrindo parênteses, quero que os irmãos, aqueles que vieram pela manhã, façam os links, há muitos links com o estudo que nosso pastor trouxe pela manhã sobre o 9º mandamento. Meus irmãos, na última vez que pregamos, como disse anteriormente, falamos em Mateus 16, de 13 a 20. Texto que antecede esse que vamos expor. Ou seja, é uma sequência lógica e imediata que nós vamos trazer agora. Vimos que Jesus faz perguntas aos apóstolos sobre quem ele era. Isso lá em Mateus 13, Mateus 16, do 13 ao 20. A resposta do povo foi ladeira abaixo. Começaram por João Batista até qualquer um dos profetas. Então, iniciaram lá em João Batista. Aí foram descendo e chegaram em alguns profetas. Nós vimos que hoje está muito pior o que o mundo diz quem é Jesus Cristo. Já a resposta dos apóstolos, capitaneada pela liderança funcional e coletiva de Pedro, não é uma liderança, não é uma liderança de um rei, de uma majestade, mas uma liderança funcional e coletiva, ou seja, ele estava representando sempre aqueles apóstolos e discípulos. Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, com essas palavras, Pedro estava dizendo: tu és ungido, o Messias, tu és Deus. E Jesus deixou claro que essa resposta dos apóstolos
não foi fruto de sua capacidade cognitiva, intelectual ou do raciocínio, mas foi uma revelação direta de Deus Pai. Meus irmãos, sem a revelação de Deus, o homem jamais verá Jesus como Deus. No máximo, sem a revelação direta de Deus, sem a revelação de Deus, vão dizer que Jesus é um grande profeta, um curador, um grande pregador. Assim, depois que os apóstolos mostram que já sabiam da parte do Pai, ou seja, foi o Pai que revelou que Jesus é o Cristo ungido, o Filho de Deus, o próprio Deus. Então agora chegou a hora de Jesus lhe revelar o que irá acontecer com esse ungido, muito em breve, com o Messias de Israel, que já está entre eles. Então, Deus revelou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Já que sabe quem é Cristo, Cristo agora vai falar qual é a sua missão. E esta é a primeira parte da nossa mensagem, que é: Deus revelou quem é Jesus. Agora Jesus revelará a sua missão. Isso vamos ver no versículo 21. Como os apóstolos tiraram 10 em sua resposta nos versículos anteriores, eles tiraram um lindo 10. Jesus, a partir desse momento, começou a contar a eles o que haveria de acontecer muito em breve. Voltemos ao texto, versículo 21. Desde esse tempo, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Desde esse tempo, ou seja, a partir da verdadeira e correta profissão de fé dos discípulos, Jesus instrui-os sobre o que há de ocorrer no futuro próximo. Mas o texto diz assim: começou. Aqui esse verbo nos faz pensar. Jesus, antes desse momento, nunca tinha instruído os seus discípulos sobre o que haveria de acontecer? Será que é a primeira vez que Jesus instrui? Nós sabemos que a palavra é inerrante, mas começou. Sim, meus irmãos, Jesus já havia instruído sobre o que haveria de acontecer. Vejamos 2 versículos de muitos que tem nos evangelhos. Em Mateus 9:15, está escrito: respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Essa resposta de Jesus foi dada aos discípulos de João Batista, que o questionou acerca da necessidade de jejuar. Obviamente, os discípulos de Jesus estavam presentes, porque eles sempre acompanhavam Jesus. Jesus se apresenta nesse versículo de Mateus como o noivo que será tirado. Jesus está fazendo o quê? Uma alusão à sua morte. Já em Mateus 12:40, está escrito: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Na presença dos seus discípulos, Jesus em um arrazoado com os escribas e fariseus, ele profetiza a sua morte, sepultamento e ressurreição. Então, ele deixa claro que iria morrer, conta a partir de Jonas que iria morrer, ressuscitar, sepultado e ressuscitado. Mas então, o que quer dizer que começou? Se ele antes já havia instruído sobre esse assunto. O que é que Jesus queria dizer com começou? Vejam, meus irmãos, que nos versículos citados, Jesus prediz sua morte e ressurreição, mas de modo velado, figurado. Tirar o noivo, 3 dias e 3 noites no coração da terra. Não está lá explícito: eu vou ser perseguido, eu vou ser enxotado, eu vou morrer, eu vou ser sepultado. Não, estava de forma figurada. Então, o sentido de começou deu início, passou a fazer algo. Então, a partir desse momento, Jesus passa a revelar abertamente, não mais figuradamente. Então, ele fala abertamente aos discípulos o que haveria de acontecer: sofrimento, morte
e ressurreição. Vamos ver o texto paralelo. Vejamos em Marcos capítulo 8, 32, parte A. Está assim: e isto ele expunha claramente. O que tem a ver com claramente? Tem a ver com falar tudo com franqueza. Falar abertamente. E falar o quê? Falar da sua peregrinação vicária a Jerusalém. A sua morte, o seu sepultamento e a sua ressurreição. Pensemos, irmãos, como deve ter sido claro e real as palavras de Jesus, instruindo seus discípulos, que a imagem que eles tiveram do que iria acontecer com Jesus deve ter sido bem próximo da realidade. Isso não por suas capacidades, mas pela riqueza da clareza e dos detalhes que Cristo falou. Imaginemos Jesus contando, e aquele sofrimento, aquela angústia, eles conseguiram perceber, enxergar quanto à dor. Esse versículo 21, meus irmãos, que nós lemos, é somente um resumo do que Jesus disse aos seus discípulos. Então, pergunto, como deveria ser a reação dos discípulos que tinha anteriormente dito: Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo? Como deveria ser a reação deles? Será que deveria ser um grito uníssono de alegria? Pular, aplaudir, bendizer o nome do Senhor? Será que deveria agir assim? Não estou dizendo nem que sim, nem que não, é uma pergunta retórica. E faço outra, e essa respondam para vocês mesmos, no íntimo dos corações dos senhores. Se você estivesse lá com os discípulos, sendo um daqueles primeiros discípulos, como reagiria à revelação de Jesus? Como é que cada um de nós iríamos reagir? Será que nós iríamos reagir semelhante a Pedro? Respondam para vocês mesmos. Então, vamos para a segunda parte da mensagem, que é: a soberba conduz à incredulidade. Então, atentem aqui, meus irmãos. Pedro e os demais discípulos acertaram em cheio quem é Jesus, pois ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus deixou bem explícito que essa capacidade não foi produzida pela carne, nem pelo sangue, mas foi revelada por Deus. Então aqui, abrindo um parêntese, um breve parêntese, a doutrina, meus irmãos, do livre-arbítrio não é bíblica. Nós falamos isso em outros momentos, em outras mensagens, mas aqui está muito claro: a doutrina do livre-arbítrio não é bíblica, não é do Senhor. Porque, veja bem, só entre aspas, dizer que Cristo é o Filho do Deus vivo, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, só em dizer isso, não é carne nem sangue, não é nossa capacidade, não é nossa vontade, não é nosso desejo, mas tão somente revelação de Deus. Então, só nisso aqui, essa doutrina maligna que está dominando o mundo cristão do livre-arbítrio, prova ineficaz. Fecha-se parênteses. Ao expressar que eles fizeram a correta profissão de fé, pois foi uma dádiva do Pai, foi uma revelação do Pai, o que deveria gerar neles humilhação, cara no pó, porque falar: rapaz, só falei isso, não foi por causa de mim, foi a graça de Deus, foi a misericórdia de Deus. É o que acontece com cada um de nós, meus irmãos, hoje. Estamos aqui, cremos em Cristo, não é porque fizemos a leitura e conseguimos compreender, entender, e agora nós cremos. Não, é Deus que se revela. Mas não gerou neles humilhação, não gerou neles cara no pó, mas afluiu um sentimento carnal, sentimento esse que nos ronda e nos contamina diariamente, o sentimento da soberba, ou melhor dizendo, o pecado da soberba. Pela resposta deles ser correta, começaram a se acharem capazes, os bons, os melhores. Eles foram elogiados, mas eles esqueceram que foi uma dádiva. Não foi carne nem sangue, não tem em que se gloriar, mas tem que engloriar, não em se gloriar. Era para gloriar a Cristo, se humilhar. Vejamos
o versículo 22, mais uma vez, versículo 22 de Mateus 16. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo. Reprovar quem? Jesus. Dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Ou seja, seja misericordioso. Isso de modo algum te acontecerá. Quanta petulância, meus irmãos. Mas vamos analisar esta fala de Pedro a partir de duas óticas. A primeira ótica é o conhecimento. Vamos analisar o que Pedro falou a partir do conhecimento. Pedro, meus irmãos, os demais discípulos, além de ter ouvido, ainda que figuradamente, pelo próprio Cristo que haveria de acontecer, também conhecia as profecias do Antigo Testamento. Acompanhem suas Bíblias, abram, por favor, em Isaías 53. Vamos ler. Vocês acompanham, mas eu vou ler de forma direta somente os versículos 5, 7 e 10, que dá um bom panorama de todo o capítulo 53. Então, aqueles discípulos, Pedro e os demais, conheciam, obviamente. E lá está o seguinte, versículo 5, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Versículo 10, todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Também, meus irmãos, aqueles discípulos conheciam, entre vários outros textos, nós se formos olhar os textos do Antigo Testamento, tem milhares, vários, falando sobre essa situação, essa questão de Cristo, que ele iria vir, iria sofrer. Mas vamos ver Gênesis 3,15. Diz, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Então, aqueles apóstolos tinham conhecimento escriturístico, mas ficaram cegos pela soberba. Lembrando, meus irmãos, mais uma vez, Pedro falou, mas ele era um representante dos demais. Ele não falou isoladamente. O que ele falou não foi... Ele não falou sozinho, os outros falaram, não, eu penso diferente. Não. O que ele falou representava o que os demais estavam pensando. Essa cegueira, meus irmãos, advém do coração pecaminoso que toda humanidade tem. Obviamente, exceto Cristo. Conforme podemos encontrar em Romanos, capítulo 3, 23, Paulo fala, todos pecaram. Todos aqui, meus irmãos, é toda humanidade. Todos pecaram. Mas também, por causa do falso, então, eles ficaram cegos também por causa do falso ensino dos escribas e fariseus, que não interpretavam a realidade a partir das Escrituras. Ao contrário, interpretavam as Escrituras a partir da realidade da época. Ensinavam que Cristo viria como um rei glorioso, que aniquilaria o poderio romano e dominaria o mundo conhecido, como foi a época dos reis Davi e Salomão. E lembramos que todos esses discípulos, Pedro e os demais, nasceram sob a doutrina sob os ensinamentos dos fariseus, porque havia 400 anos de silêncio. Quando João aparece, aqueles homens já estavam formados, já eram adultos. Então, isso também ajudou a ofuscar o que já foi ensinado na Antiga Aliança. A segunda ótica, meus irmãos, que vamos analisar essa fala de Pedro, é a ótica da boa intenção. Como eu falei, lembre do que foi instruído pela manhã. Quem poderá aqui dizer que Pedro foi mal intencionado? Quem? Pedro, meus irmãos, ao contrário do que possa parecer, foi muito bem intencionado. Ele teve uma boa intenção quando confrontou Jesus. Sabe quem teve uma boa intenção semelhante a dele? Muito semelhante? Usar. Vejamos em 2 Samuel, capítulo 6, versículos 6 e 7. Olhem aí na Bíblia dos senhores. É a mesma boa intenção de usar. Está lá escrito,
Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, por esta irreverência, e morreu ali, junto à arca de Deus. Meus irmãos, jamais podemos ousar dizer que Uzá não teve boa intenção ao segurar a arca da aliança. Afinal, ela iria cair no chão e possivelmente, muito possivelmente, ia ser danificada. Em algum nível ela ia ser danificada. O erro, meus irmãos, da boa intenção de Pedro e paralelamente de Uzá, foi que estava fundamentada na soberba de ambos. Uzá se achava que ele tinha condições, que ele poderia, ele achava que ele era bom o suficiente. Isso é soberba. Sabemos que a arca não era para levita tocar. A arca só era para ser transportada nos ombros dos levitas, mas em uma estrutura, eles não tocavam diretamente na arca. Só quem poderia cobrir a arca eram os sacerdotes. Então, Uzá sabia da palavra de Deus, mas ele falou, não, eu vou fazer desse jeito, porque ela vai cair, eu vou segurar. Soberba. E Pedro, meus irmãos, cheio de boa intenção, reprova e repreende Cristo. Quanta petulância, meus irmãos, quanto atrevimento, quanta soberba. Como pode o homem repreendendo Deus, a criatura repreendendo o Criador, o temporal repreendendo o eterno, o pecador repreendendo o santo? Como pode? Acerca desse tipo de atrevimento, a Escritura pergunta, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Romanos 9:20, quem és tu? E eu pergunto, como pode um homem que há instantes pronunciou palavras que somente alguém iluminado por Deus pode pronunciar, como tu és Cristo, o Filho de Deus vivo, e pouco tempo depois se atreve a repreender o Deus eterno, sábio e perfeito, Criador de todas as coisas, dono de toda a eternidade e de toda a sabedoria? Como pode isso acontecer? A que ponto chega o pecado da soberba? Atentem aqui, meus irmãos, atentem muito bem para isso que eu vou falar. Boa intenção não é, nunca foi e jamais será sinônimo de santidade. Muitos hoje, ao tomar suas decisões, se baseiam na suposta boa intenção e com isso pensam estar agradando a Deus e descansam nessa boa intenção. Inclusive, no que se refere à adoração a Deus, agem como Uzá e Pedro e anestesiam seus corações petrificados. Vão a passos largos para o inferno, achando que estão indo para o céu, pois estão confiando em suas boas intenções e não na palavra de Deus. Estão confiando em suas obras e não na de Cristo. Eu estou dizendo que não é para ter boa intenção? De forma alguma. Mas a nossa boa intenção, a sua boa intenção, ela deve estar abaixo, sob o domínio da palavra de Deus. Ela deve estar encurvada, dobrada à palavra de Deus. Meus irmãos, a incredulidade nasce na boca de Satanás. Toda incredulidade, ela nasce na boca de Satanás. Mas só adquire força na soberba humana. Ela só consegue ter vitalidade no coração soberbo. E nós poderíamos mostrar isso com vários exemplos na Bíblia. Vários exemplos na Bíblia, como no caso de Sara, no caso de Esaú, no bezerro de ouro, dentre outros tantos. Mas vamos para a origem, vamos para o início. Vejam aí, meus irmãos, Gênesis, o livro das origens, Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 6. Está lá bem claro. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus,
dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, semente da incredulidade. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, soberba. Ela estava soberba. Por quê? Porque Deus falou que não era para comer, então ela começou a olhar e aquilo começou a aumentar no seu coração a soberba, o pecado da soberba, que juntou com a semente da incredulidade. Então ela tomou-lhe do fruto e comeu, e deu ao marido, e ele comeu. Voltando, irmãos, para Mateus, capítulo 16, nosso texto. Pedro estava cheio de soberba e ouviu o sussurrar da antiga serpente, o mesmo sussurrar que ele fez com Eva. E a serpente, eu acredito que sussurrou, falou baixinho, lembrando sempre dos estudos do 9º mandamento. Por que sussurrou? Para Adão não ouvir, falou baixinho, para a serpente. E assim, soberbo e contaminado pela incredulidade, Pedro hipocritamente chama Jesus à parte e tenta fazer desistir de sua missão salvífica, procurando fazer com que Jesus fosse mais humano consigo mesmo. Em outras palavras, falou: Jesus, seja mais humano com o Senhor mesmo. Gente, vamos imaginar Jesus, depois que falou que iria acontecer com ele, Pedro: Senhor, por favor, aqui do meu lado, faça por favor, fala com o Senhor uma coisa à parte. O Senhor, jamais vai acontecer. Tenha misericórdia, que é isso? O Senhor, mas não. O Senhor vai morrer, não. Seja humano. O Senhor não está sendo humano nem com o Senhor mesmo. Então imagine quanta audácia. Ele falou: isso de modo algum te acontecerá. É o cume da incredulidade, meus irmãos. Duvidar de Cristo e de sua palavra. Quantas vezes nós duvidamos da palavra de Deus e seguimos o nosso coração soberbo nas nossas escolhas e decisões. Não foi a primeira vez, meus irmãos, que Satanás tentou fazer Jesus desistir de sua missão. Não foi essa a primeira vez. Em Mateus capítulo 4, de 1 a 11, Satanás usou toda a sua astúcia para fazer com que Cristo dissuadisse de morrer e ressuscitar. Satanás, meus irmãos, na tentação, em Mateus 4, lançou várias vezes a semente da incredulidade, mas o coração de Jesus não havia o adubo da soberba, como havia no coração de Eva, como há no coração de cada um de nós. Mas o contrário de soberba, como nós vemos em Filipenses 2, de 6 a 8, que está escrito, acompanhem: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Então, ao contrário dos demais, Cristo era imune aos ataques da antiga serpente, os ataques de incredulidade. Não creia, Jesus, não creia, não creia. Mas Jesus era e é imune, porque ele não tem soberba, ele se humilhou, se esvaziou. E isso, irmãos, nos levam à última parte da pregação, que é: Cristo salva os eleitos e condena os réprobos. Versículo 23. Mas Jesus voltando-se disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Essa é a tradução que está na Bíblia dos senhores, na nossa Bíblia Almeida Revista Atualizada. Mas vamos ler agora aqui na Almeida Corrigida e Fiel. Ela traz algo muito importante, que está escrito assim: ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás,
que me serve de escândalo, porque ele não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Quando pegamos esse versículo, meus irmãos, de Mateus 16, 23, e comparamos com Mateus 4, 10, que diz: então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Vemos que Jesus usou as mesmas palavras, que, traduzindo, quer dizer, retira-te, Satanás. A diferença é que aqui é um complemento, atrás de mim. Esse complemento não encontramos na Ara, mas sim na Fiel. Ou seja, em Mateus 4,10, Jesus expulsa Satanás, e aqui, em Mateus 16, Jesus continua expulsando Satanás, mas acolhendo Pedro em seu lugar de seguidor e não de líder. Pedro queria ser líder. Enquanto Jesus, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, Pedro, sendo pecador, quis ser maior que Deus, pois ousou liderá-lo. Sabemos, obviamente, Jesus é Deus. O que é que Pedro fez? Quis orientar, conduzir Deus, dizer não. Enquanto Deus se humilhou, enquanto Cristo se humilhou, não usurpou ser igual a Deus, Pedro quis ser mais que Deus. Triste. Mas quantas vezes, meus irmãos, agimos igualzinho, ipsilitre, a Pedro? Quantas vezes? Deus nos dizendo o que devemos fazer, e nós fazemos o que achamos melhor, e não o que Deus manda. Quantas vezes, meus irmãos? Cada um medite na sua própria consciência. Quantas vezes Deus fala, é por aqui, a palavra diz isso, mas você não, mas hoje em dia as coisas mudou, hoje está diferente, não sei o que, isso e aquilo. Meus irmãos, ouvimos e lemos pela manhã, na leitura continuada, em Tiago 4,6. Antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Como nós estamos agindo com soberba, meus irmãos? Pensem. Eu penso que em esse versículo de Mateus 16, 23, isso eu particularmente penso, que foi um dos mais difíceis de traduzir. Pois Jesus, ao mesmo tempo em que repreende Satanás, também repreende Pedro. Ele é uma repreensão só. Ele elimina dois, ou confronta dois seres. Mas Satanás, Jesus repreende e expulsa. E Pedro, Jesus repreende e acolhe. E aqui, meus irmãos, está uma diferença clara entre o tratamento dos filhos de Deus e os filhos da ira. Esse destinatário duplo da palavra de Deus é porque Satanás instigou a Pedro, incredulidade. Mas Pedro falou porque quis falar, soberba. Qualquer ideia que tenta afastar Jesus da cruz, mesmo vinda de um apóstolo amado, é inspirada pelo mesmo espírito de oposição ao plano de Deus. A antiga serpente, Satanás. Meus irmãos, no texto paralelo de Marcos, capítulo 8, 33, esse versículo tem um acréscimo importante, que a gente não pode deixar passar despercebido. Está assim, Jesus, porém, voltou-se fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse, arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Então, aqui tem uma diferença, voltou-se fitando os seus discípulos. Imagine, quando eu fazia alguma traquinagem, quando era criança, meu pai muitas vezes não batia, não fazia nada, mas ele olhava. Parece que aquele olho dele entrava dentro do meu cérebro, ficava aqui me sondando. Estou falando de um pai. Imagine Cristo olhando. Meus irmãos, deve ter sido aquela espada penetrando naqueles corações. Que terrível deve ter sido aquele olhar. Mais uma vez, as Escrituras mostram que Pedro não tinha uma liderança monárquica, como a gente falou anteriormente, mas colegiada e funcional. Pedro, de forma hipócrita, repreendeu Jesus no privado. Mas a resposta de Jesus foi na frente de todos, para servir de exemplo a todos, pois Pedro falou o que todos queriam falar. Por isso, Jesus fitou os olhos neles. Eles queriam falar o que Pedro falou. Então, Jesus já os repreende no olhar. Depois que obteve a atenção de todos,
o que mostra a gravidade do que será dito, Jesus repreende Pedro e os demais discípulos. E nessa repreensão, meus irmãos, Jesus denuncia o elemento satânico contido em qualquer tipo de incredulidade, manifestada diante da palavra de Deus. Então, a incredulidade é um elemento essencialmente satânico. Satanás sempre está presente. A antiga serpente sempre está presente na incredulidade diante de Cristo e de sua palavra. Ele considera qualquer assunto apenas do ponto de vista humano. Então, muito cuidado, meus irmãos, com as nossas leituras. Qual é o nosso ponto de vista? Concluindo, meus irmãos, no versículo 21 está escrito, é necessário, mas o sentido original é muito mais profundo. Ele indica que é um plano divino inevitável. O sofrimento faz parte da vontade de Deus. Esse plano, meus irmãos, não foi contingencial, ou seja, não foi de última hora, não foi assim. Eita, rapaz, Adão pecou, Eva pecou. Vou ter que fazer aqui um plano urgente. Não foi de improviso. É necessário, quer dizer que Deus o planejou desde a fundação do mundo para salvar quem? Os seus eleitos. Então era necessário que Cristo sofresse, morresse e depois ressuscitasse. No versículo 22, Pedro reage com um zelo humano e falso amor. Ele quer proteger Jesus, mas como proteger Jesus? Rejeitando a cruz, a palavra, Deus e o próprio Cristo? Como proteger Jesus rejeitando Cristo? E no versículo 23, Jesus chama Pedro de Satanás. Não por possessão, ele não estava possesso, ele já tinha professado, ele era um chamado, eleito chamado. Mas porque Pedro, cego pela soberba, repete a mesma tentação do deserto, evitar a cruz. Então Pedro, resumindo, falou a mesma coisa que Satanás falou no deserto. Evite essa cruz. Arreda, expulsa Satanás para trás de mim. Restaura a Pedro a posição de discípulo. Quem segue e não quem tenta guiar o mestre. Pedro, seu lugar não é querendo me liderar, seu lugar é aqui, atrás de mim, me seguindo. Não cogita das coisas de Deus. Mostra o choque entre a lógica divina e a humana. E nós, meus irmãos, nós que temos o Espírito de Deus, o Espírito Santo, não somos 100% Espírito. Então, em nós vai ter essa luta entre a carne e o Espírito. Essa luta, ela vai ser até a nossa morte, aonde estaremos no céu e eliminará essa luta. Mas até lá, vai ter esse choque. O que nós iremos escolher? As coisas de Deus ou as dos homens? Jesus Cristo, meus irmãos, já veio pela primeira vez e ocorreu com ele exatamente como havia anunciado, claramente aos seus discípulos. E nem a incredulidade satânica, nem mesmo o humanismo, nem a soberba impediram que o Senhor Jesus cumprisse a missão que Deus planejou para ele desde o primórdio da criação. Nada conseguiu impedir. Mas esses inimigos da cruz, meus irmãos, estão mais vivos do que nunca. Hoje eles agem duvidando da obra histórica e da missão redentora e salvadora da cruz de Cristo. A propósito, não é à toa que eles ousam dizer que Jesus é um hippie, como nós falamos no último domingo que estamos aqui presentes. Ousam dizer que Jesus é um comunista, que Jesus é até um homossexual. O que eles estão dizendo com isso? Jesus não fez nada na cruz. Jesus é um qualquer, indigno. Ah, meus irmãos, que Deus tenha misericórdia. Esses são os inimigos da cruz. Mas não só esses. Muitos que dizem, pare de sofrer. Muitos que dizem, Jesus te ama e eu também. São inimigos da cruz. Algumas aplicações, meus irmãos. Primeira dela, toda incredulidade, dúvida ou desconfiança em relação às Escrituras provém do diabo. Inclusive e principalmente aquelas que têm uma aparência de sensatez. Como, por exemplo, crer no evolucionismo. Tem uma corrente aí muito comum, né, irmão Ramon?
dentro da cristandade, que é o evoluísmo teísta. É uma mistura aí, faz um bem bolado aí, né? Bota um pouquinho de evolução, um pouquinho de criacionismo e faz aquele, não crê. Não foi em 6 dias, não, meu amor. Tem que ver que a Terra tem milhões de anos, então isso é incredulidade. Também, meus irmãos, é incredulidade. Subjugar a palavra de Deus à cultura e costumes da época. Foi o que os fariseus fizeram. E é muito comum no dia de hoje. O pastor tem ensinado aqui à noite, nas pregações, falando sobre as qualificações dos pastores e agora dos diáconos. E a primeira dela que nós temos visto é que tem que ser homem. Não, mas hoje em dia a mulher está ocupando seu espaço. Ela está conseguindo seus direitos. Então ela pode sim pregar, ela pode ser uma diaconisa. Aí foi porque, na verdade, aquela época parece sensatez, mas é incredulidade, porque está duvidando da palavra de Deus. Segundo, precisamos rever todas as nossas opiniões. Vamos fazer um checklist de nossas opiniões. Estão de acordo com o que está escrito? O que está escrito, meus irmãos, é inerrante, autoritativo, inspirado, infalível e suficiente. O que eu penso, naturalmente, deve estar em conformidade com a palavra de Deus. Isso é muito importante. Muitos que dizem cristãos seguem por determinadas linhas filosóficas, políticas, e estão com sua consciência assim, não, estou fazendo o melhor. Mas o que nós trazer para a gente, estamos decidindo, está em conformidade com a palavra. Então, o que é que nós pensamos sobre disciplina na igreja, sobre eleição, sobre predestinação? O que é que nós pensamos sobre casamento, sobre divórcio? Temos estudado, pela graça de Deus, sempre é um ensino continuado, um tema muito comum. O que é que nós pensamos sobre aborto, sobre ter filhos? Terceira, aplicação, melhor dizendo, reflexão e aplicação. Terceira, Tiago, irmão de Jesus, nos primeiros versículos do capítulo 3 de sua carta, alerta sobre o perigo da fala e de não acontecer o que aconteceu com Pedro, com a mesma língua abençoar a palavra e depois amaldiçoá-la. Isso é um perigo constante, meus irmãos. Muitas vezes nós estamos no nosso trabalho e falamos de Cristo para um irmão, para um colega, melhor dizendo. Falamos da necessidade de arrependimento, mas 2 minutos depois, muitas vezes, nós entramos numa brincadeira em que contraria tudo o que falamos. O nosso grande desafio é pensar pela Escritura, jogar fora toda e qualquer opinião pessoal, pois ela de nada vale. Para o cristão só existe uma alternativa: pensar como Cristo, como a Escritura, como a palavra. Até porque nós temos a mente de Cristo, conforme 1 Coríntios 2,16. Meus irmãos, nós condenamos Pedro. A princípio, nós, quando fizemos aquela leitura de que é que nós faríamos se estivesse lá no lugar, e nós falamos, não, rapaz, eu acho que eu também pedi. Mas depois que nós destrinchamos, Pedro está errado mesmo. Mas quantas vezes procedemos como ele, igualzinho, só que com um agravante. Nós temos em nossas mãos a revelação completa. Nós temos em nossos corações o Espírito Santo. Glorificamos a Deus, mas muitas das vezes nos deleitamos no pecado. Essa é a nossa luta, imitar Cristo e não ter uma língua dupla, inconstante, que fala uma coisa e depois fala o contrário. Sabemos que só seremos perfeitos no céu, mas lutemos para viver uma vida de santificação. E santificação, meus irmãos, passam por humilhação do próprio eu e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, o único Salvador do seu povo. Sexta reflexão e aplicação. A verdadeira fé requer submissão à vontade divina, mesmo quando ela contraria nossa lógica humana. E normalmente ela vai contrariar. Pense bem nisso, meus irmãos. A submissão à vontade de Deus vai contrariar a nossa vontade humana. Como Pedro, todo crente é chamado a voltar atrás de Cristo, para trás de Cristo e de sua palavra.
e não tentar guiá-lo e submeter a palavra à sua incredulidade maligna. Então Deus está nos chamando, assim como chamou a Pedro, está chamando a cada um de nós para voltar para trás de Cristo. Voltemos para trás de Cristo. A soberba humana, meus irmãos, alimenta a incredulidade que se opõe à cruz. Mas Cristo, fiel ao plano do Pai, corrige seus discípulos, seus eleitos, e os chama a pensar segundo Deus e não segundo os homens. E por fim, e não menos importante, Ele ainda faz isso hoje, meus irmãos. Hoje em dia, Ele chama os seus eleitos a se humilharem e a se voltarem para trás de Cristo e de sua palavra. Só lhe dou glória. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Peço aos irmãos que curvem as vossas cabeças. Santo Deus, glorioso Pai, ó Deus, nós te louvamos, ó Deus, bendizemos por essa palavra, ó Pai. Ó Deus, já iniciamos pedindo perdão, ó Deus. Perdão, ó Pai, por quantas vezes, ó Deus, nós demos ouvidos a Satanás, ó Pai. E agimos, ó Pai, com incredulidade, rejeitando a Tua palavra, ó Pai. Quantas vezes, ó Deus, fizemos isso em nossas vidas, nos últimos dias, ó Deus. Quantas vezes fomos levianos. Ó Senhor, tende misericórdia, ó Pai. Ó Deus, perdoa-nos, ó Deus, a nossa dureza, ó Deus, a nossa rebeldia. Porque, ó Deus, nós não devemos, ó Pai, dar ouvido a Satanás, ó Pai. Mas, ó Senhor, o que Ele fala, ó Deus, agrada a nossa carne, a nossa pecaminosidade, Senhor. Mas, ó Deus, quem é mais forte em nós, ó Deus, não é a nossa carne, mas é o Espírito Santo, ó Deus. Por isso, ó Deus, nos instiga a alimentar o Espírito, ó Deus, estudando a Tua palavra, ó Senhor. Porque quanto mais, ó Deus, nós estudamos a palavra, nós resistimos ao diabo e ele fugirá de nós. Então, ó Deus, que examinemos as Escrituras cada vez mais, oremos cada vez mais, busquemos cada vez mais a Tua face, Senhor. Ó Deus, nos guia, ó Pai, nos conduz, nos lidera, ó Pai. Somos incapazes, Senhor, de nos liderar, de nos conduzir. Porque, ó Deus, se nós ousarmos fazer isso, Satanás nos destruirá. Precisamos, ó Deus, estar debaixo das Tuas asas, debaixo da Tua proteção, ó Pai. Ó Senhor, elimina de nós, ó Deus, essa soberba de nosso coração. Limpa, ó Deus, nosso coração de toda maldade, ó Senhor. Que, ó Deus, venhamos crer, confiar, confessar e obedecer a Tua palavra, ó Deus. Ainda, ó Deus, que todo mundo, toda a natureza, toda a cultura, ó Deus, fale o contrário. Haja de forma contrária. Nós não somos desse mundo, ó Pai. Nós somos, ó Deus, peregrinos estrangeiros. Não somos daqui, então não podemos viver como se aqui fosse, ó Pai. Ó Senhor Deus, temos agido muitas vezes pior do que Pedro agiu. Não queremos mais agir assim, ó Pai. Mas agir, ó Deus, conforme a Tua palavra, conforme a Tua vontade. Que possamos estar meditando, ó Deus, na Tua palavra. Não somente agora, mas em todo momento. Seja cada um de nós, ó Deus, nessa continuação de dia do Senhor. Mais uma vez te rogamos pelo nosso pastor, está ali na capital, continua, ó Deus, o protegendo, amparando não somente ele, ó Deus, mas cada pastor fiel, cada igreja fiel, ó Deus, cada servo Teu fiel, ó Pai. Que eles também, ó Deus, não se ufanem em achar que são melhores, são bons, que são dignos de alguma coisa. Pelo contrário, que cada vez se humilhe cada vez mais. Porque a referência, ó Pai, é o Senhor, que se esvaziou e se humilhou. Não pode ser diferente com nós que somos miseráveis, que somos vermezinhos insignificantes. Isso que te pedimos, te agradecemos, te confessamos. No nome de Jesus. Amém.